capítulo 1 de Jonas, versículo 1. Por favor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor foi para Tarse. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarse. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levanta-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não perecemos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogo-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. E então faças cair sobre nós este sangue inocente. E não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então estes homens temeram muito ao Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Quantas vezes Deus te chamou para você fazer alguma coisa e você disse: não, eu vou fazer outra? Quantas vezes o Senhor chamou você e disse para você:
vai. E você falou, não, eu não vou para lá, eu vou para lá. Jonas, chamado pelo Senhor para pregar como missionário para ir até a cidade de Nínive e dizer para os ninivitas tudo que o Senhor havia dito a ele que dissesse, e que o Senhor estava contra ele, que o Senhor estava olhando todas as maldades que eles faziam. Mas Jonas, por raiva, Jonas, porque ele não aceitava que a palavra fosse pregada aos ninivitas, porque os ninivitas já tinham assassinado seus cidadãos, seus amigos. Então Jonas fala, não, eu não vou. O problema de Jonas não era sair da cidade, o problema de Jonas não era pegar um navio, o problema de Jonas não era viajar, o problema de Jonas não era pregar, ele até queria pregar, vou pregar em Tarsis. Ele achou que os moradores de Tarsis eram mais dignos de receber a palavra do que os moradores de Nínive. Jonas vai e paga o preço do navio. E ele entra no navio. Quando ele entra no navio, o navio desancora, o navio embarca, vai embora. Ele embarcado no navio vai, e de repente começa uma tempestade. Em alto mar, uma tempestade. E a tempestade começa a aumentar, e os marinheiros desesperados, porque não era época para aquela tempestade, não havia clima para aquela tempestade, não havia porquê daquela tempestade, não havia razão para aquela tempestade. Mas a tempestade acontece. Então eles identificam, essa tempestade não é natural. Diga assim, as tempestades que tentam abalar a minha fé não são naturais, são causadas por espíritos. Eles entenderam isso. Eles entenderam a ponto de chamar todos que estavam ali, todos os marinheiros, todos os tripulantes, todos os passageiros, e dizer, cada um dobra o seu joelho aí, cada um ora ao seu Deus, porque isso aqui não é normal. Já aconteceu alguma coisa na sua vida que você fala, não, isso não é normal, não tem por que isso está acontecendo? Sim ou não? Isso é normal. Eles vão orar. E eles clamam. Não está resolvendo, não. Então vamos afundar. Então, para nós não afundar, vamos pegar tudo que a gente tem. Vamos pegar tudo que está sendo carregado. Então eles pegam a carga do navio e começam a jogar no mar. Começa a jogar as riquezas do navio no mar. Começa a pegar, talvez cereais, talvez especiarias, talvez tecidos. Tudo que havia de comércio naquela época, eles começam a pegar e jogar no mar para que o navio ficasse mais leve. E às vezes você está na sua vida, algo está acontecendo, alguma coisa está errada, às vezes entrou alguém na sua vida, entrou alguém na sua história, e você começa a pegar tudo que você tem e dá fim. Você começa a vender carro, você começa a vender casa, você começa a vender terreno, você começa a vender móvel, você começa a vender joias, você começa porque alguém entrou ali, você não consegue entender o que está acontecendo, mas você precisa salvar a sua casa, você precisa salvar o seu nome, você precisa ter o seu nome limpo, então você começa a queimar coisas, e você vai pagando, mas você não consegue sair das dívidas. E o barco sempre afundando. O capitão do navio falou, peraí. A
casa começou a cair, a tempestade começou a acontecer, e o que Jonas foi fazer? Gente, o que Jonas foi fazer? Ele foi para onde? Ele foi para o porão. Diga para o irmão que está do seu lado. O desobediente sabe o que está acontecendo, mas acha que está tudo bem e vai dormir. Não era qualquer um, era um profeta, era um adorador, era um homem responsável por levar a palavra de Deus, era um homem responsável, era um portador da mensagem do Senhor, era um mensageiro que estava em desobediência. Ele estava fugindo de quê? De que ele estava fugindo? Da presença de Deus. Espera aí, eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta direta e objetiva. Deus é onipresente? Sim ou não? Sim, Deus é onipresente. O mesmo Deus que está aqui, Ele está ali, Ele está acolá. Deus é... A palavra onipresente quer dizer presente em todos os lugares. Diga assim, não existe na eternidade nenhum lugar que Deus não está presente. Olha como que isso é sério. Deus é tão presente que Ele se faz presente até no inferno. Porque não existe lugar que Ele não está presente. A onipresença, ela é total. E como se foge da presença de alguém que está presente em todo o lugar? A questão não é a presença ou não presença de Deus, a questão é a fuga, é a esquiva, é o sair, é estar lá, dentro do porão do barco, fugindo da presença de Deus, para não fazer o que Deus mandou fazer. O capitão desce lá, vê ele dormindo, falou: cara, o que está acontecendo? Por que você está aqui dormindo? Clama ao teu Deus. Todo mundo desesperado, o barco quase afundando, todo mundo remando para tentar chegar na costa. Não dá para ir porque as ondas arremessam. Sabe quando você vê, parece que você vê o barranco, parece que você vê que vai chegar perto, mas o negócio te leva cada vez mais para dentro, você vai cada vez mais para trás, e aquilo vai ficando distante, e você fica distante do objetivo. O objetivo às vezes está tão perto, mas você não consegue alcançar, porque você vai sendo distanciado da presença. Segurança. Então os marinheiros falaram: vamos lançar sorte. Vamos lançar sorte. Eles lançam sorte. A ideia é: quem aqui está em excomunhão? Quem é que está causando essa situação em que nós vamos afundar? Essa tempestade. E aí Jonas. E aí Jonas confessa quem ele é. Ele é um profeta fugindo da presença de Deus. Profeta fugindo da presença de Deus. Por que ele estava fugindo da presença de Deus? Porque ele não queria fazer o que Deus mandou fazer. Quantas vezes a gente foge da presença de Deus e a gente arruma desculpas mil? É porque eu não gostei daquele irmão, porque eu não gostei daquela irmã, porque eu não gostei daquele trabalho, eu não gostei daquela palavra do pastor.
eu não gostei daquela pregação, eu não gostei daquela colocação, eu não gostei do olhar do pastor, o pastor é muito feio. A gente sempre vai arrumar desculpa para fugir da presença do Senhor. Jonas já era um pouco mais arrogante, ele diz: eu estou fugindo da presença do Senhor, porque eu não quero ir fazer o que Deus mandou fazer. Porque o que Deus mandou fazer vai contra o que eu acredito. Diga para o seu irmão assim: para o Senhor, não importa no que você acredita. Se o que você acredita não está alinhado com a palavra dele. Olha como isso é sério. Isso é muito sério. Se não está alinhado com a palavra de Deus, se não está alinhado com as coisas de Deus, se não está alinhado com o amor de Deus, com o perdão do Senhor, com a morte de Cristo na cruz, com os ensinamentos, com os mandamentos, com o amor de Jesus Cristo por nós, o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu o para todo aquele que nele crê, para ter a vida eterna. Se não está alinhado com isso, não interessa. Às vezes, nós cristãos, nós crentes, afundamos o barquinho dos outros. Pergunta ao senhor assim: tem algum crente afundando seu barquinho? Preste atenção, quem estava afundando o barco, quem estava dando prejuízo no barco, quem estava causando angústia de morte no barco, não era ninguém mais, ninguém menos do que um profeta desobediente. O Senhor Deus travou aquele navio, o Senhor Deus travou aquela embarcação, o Senhor Deus trouxe uma tempestade. Às vezes as tempestades da sua vida não são causadas por demônios, são causadas pelo Senhor, para parar você. Para. Pergunte ao seu irmão assim: você está passando por alguma tempestade? Você já perguntou para o Senhor se é Ele? Porque às vezes você está orando, a tempestade não passa, você está orando, a tempestade não passa, você está orando, a tempestade não passa. Você acha que é o demônio, que é o capiroto, aí você quer dar nome para o demônio, você quer dar estrutura para o demônio, você quer identificar o demônio, e não é demônio, é Deus parando você. Diga assim: Senhor, se o Senhor quiser me parar, só mostra que é o Senhor. Quando Jonas conta para os marinheiros, ele diz assim: isso tudo está acontecendo por minha causa. Eu quero que você passe os versículos para mim, por favor. Passe os versículos do 1 em diante. A hora que eu mandar parar, você para. Eu quero mostrar para a igreja um versículo. O próximo. Jonas respondeu: eu sou hebreu e... Ele temia a Deus? Pergunta ao seu irmão: você teme a Deus? Mas o que você está fazendo com a sua vida? Jonas, você teme a Deus, mas o que você está fazendo com a sua vida? Você teme ao Senhor. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Como que ele pode dizer que teme ao Senhor se ele está fazendo justamente tudo ao contrário do que o Senhor mandou fazer? Não porque ele não sabia o que o Senhor queria. O maior temor de Jonas era Nínive se converter. Ele não aceitava que Nínive se convertesse. Ele sabia que Deus ia falar na boca dele, ele sabia que Deus ia usar ele, ele sabia que Deus podia fazer coisas maravilhosas, mas ele não queria que aquele povo fosse abençoado. Quantas pessoas crentes não querem que você seja abençoado? Ele não quer abençoar outro crente, ele não quer abençoar uma pessoa que está precisando da palavra, porque ele acha que essa pessoa não merece. Jonas achava que Nínive não merecia.
esse juízo quem pode fazer é só o Senhor. E algumas pessoas têm a síndrome do poder pequeno. Eu sou. Se eu começasse a fazer sensacionalismos aqui na igreja, começasse a trazer as pessoas que fossem curadas e expô-las, e fazer vídeos e colocar no Instagram, as pessoas manifestadas, talvez não caberia de gente nessa região, a gente já teria que ter colocado outro salão, mas não é assim que se faz o evangelho. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Me joga na água. Diga para o seu irmão assim: você sabe qual é o problema? Mas você tem coragem de assumir? Olha como é que você é sério. Eu sei que eu sou o problema. Aí eu conto para as pessoas que o problema sou eu, porque eu estou fugindo da presença de Deus. Ele não estava fugindo de ser profeta, ele não estava fugindo de ser um adorador, de fazer holocaustos e sacrifícios. Ele não estava fugindo de nada disso, ele queria fazer tudo isso lá em Tarsis. Lá em Tarsis. Eu vou fazer em Tarsis. Eu não vou fazer aqui na Iada não. Eu vou fazer na Assembleia de Deus, eu vou fazer na cabana, eu vou fazer ali, alô, acolá. Eu vou lá. Eu não vou fazer aqui. Deus mandou fazer aqui, mas eu vou fazer ali. Porque eu quero. Aqueles marinheiros com muito temor, com muito pesar, porque eles sabiam que eles estavam se metendo com um homem de Deus. Cataram ele e jogaram na água. Ele cai na água imediatamente, o vento para, a tempestade para, o barco fica parado. De repente vem um grande peixe. Somente lá em Mateus fala que é baleia. Vem um grande peixe. E o peixe engoliu Jonas. E Jonas fica 3 dias na barriga do peixe. No capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. 2, 1. Isso. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Deus. Próximo. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua terra, da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me respondeu. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subi
a ti a minha oração. Subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoraram ídolos vão abandonar aquele que lhes é misericordioso. Amém? Jonas está lá 3 dias, dentro da barriga do peixe, cheio de algas, cheio de peixinhos, o suco gástrico da baleia lá. E ele percebia o que estava acontecendo lá de fora, que a baleia estava num lugar muito fundo. De repente, os pés dos montes e na terra. Quantas vezes a gente parece que está nas profundezas do abismo? Algumas traduções remetem essa palavra abismo à morte. Quantas vezes você sentiu até o sabor da morte na sua boca? Que mais nada vale a pena, que mais nada dá certo, que é o fim. Às vezes você tem vontade de sumir e não olhar para trás, de mudar de cidade, de mudar de estado, de mudar de rede de relacionamento, de fugir da presença de Deus. Quantas vezes você já sentiu vontade de fugir? Fugir de casa, fugir da família, fugir dos irmãos. Quero te dizer uma coisa, às vezes tentando fugir você vai nas profundezas da maior angústia. 3 dias depois a baleia chega perto da praia e vomita Jonas. E vomita Jonas aonde? Na praia de Nínive. Jonas vai e prega. E Jonas começa a pregar e o povo começa a se converter. E o rei de Nínive, ele decreta a conversão. E ele convoca toda a população a se vestir de panos, de saco e cinza e adorar o Senhor. E se redimir com o Senhor e pedir perdão. E eles começam a adorar a Deus. Mas Jonas começa a ficar revoltado. Jonas começa a ficar revoltado. Não pode estar acontecendo isso. Jonas vai para a beira da praia, deita debaixo de uma bolvoreira e lá ele começa a resmungar. Quantas vezes a gente resmunga por causa da vida e do sucesso dos outros? E às vezes a experiência mais dura, a experiência mais tardia, a experiência mais terrível não basta para nós. Porque às vezes isso está dentro do nosso DNA. Se o DNA nosso não for mudado pelo sangue de Cristo, fale assim, ó. Bata no seu braço, diga: Senhor Jesus, troca o meu sangue. Coloca o teu sangue vertido na cruz. As pessoas que têm o sangue de Jesus, elas não olham para circunstâncias, elas não olham para a direita e para a esquerda, elas olham para a cruz, elas olham para Cristo, ela não olha para o problema, ela não olha para trás, ela não olha para circunstâncias difusas, ela olha para Cristo. Cristo. Porque o que importa é o sangue de Cristo. Às vezes você fala: não, eu nasci assim, eu sou assim, eu vivo assim. Não importa, a partir do momento que Cristo entra na tua vida, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. O que você pensa, o que você gosta, se não estiver alinhado com a palavra de Deus, não é de Deus. Eu não faço o que eu gosto, eu faço o que é preciso. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus mandou. O meu querer, o meu gostar acabou no dia que eu declarei que o Senhor Jesus é o meu Deus. Ele nasceu, Ele morreu por mim e eu viverei para Ele.
Precisamos entender isso, que amor é obediência. Quando as pessoas dizem assim: ai, pastor Luiz, eu te amo, mas elas não obedecem à palavra de Deus, elas me amam? A palavra, na maioria das vezes, não condiz com as atitudes, não condiz com a obediência, não condiz com os mandamentos, não condiz com a palavra de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Os casais aqui, diga pro teu marido ou pra tua esposa, fala: amor, eu te amo, enquanto você tiver dinheiro. Amor, eu te amo, até o momento que você fizer a comida que eu gosto. Amor, eu te amo, enquanto você estiver dizendo sim pra mim. O dia que você dizer não, entendeu o que é amor? Entendeu? Quantos casamentos se desfaz? Para mim aparece todos os dias aqui: pastor, eu descobri um câncer, meu marido me abandonou. Pastor, eu quebrei, eu estou sem dinheiro, minha esposa foi embora de casa e foi morar com a mãe. Pastor, eu e meu marido brigou e agora a gente está brigando por causa dos filhos, por causa da guarda. Todo amor, ele é essencial até o dia do não. Diga assim: não. Vou encerrar aqui. Quero trazer para vocês, um dia desses, Jonas na praia, debaixo da borboleta. Só ali já dá um... Mas voltando no início, nosso amigo Adão, Deus volta no final da tarde, na virada da tarde, e chama: Adão, Adão. Como é que é o nome da pessoa que está do seu lado? Chama ela. Vamos chamar todo mundo junto? 1, 2, 3. Você vai chamar 3 vezes. Eu vou chamar o Adão. Você chama aí o nome da pessoa que está do seu lado. 1, 2, 3 e... Adão. 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 Adão tinha cometido um pecado. Adão tinha desobedecido a Deus. Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. Eu estou aqui, Senhor. O que você está fazendo aí, Adão? Eu estou nu. Mas peraí, Adão, quem te contou isso? Você comeu do fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu. Diga assim: o culpado sempre vai ser o outro. O marido sempre vai culpar a mulher. A mulher vai culpar a sogra ou a cobra. Geralmente a mulher não culpa a mãe, ela culpa a sogra. Adão, que... Eva, foi a serpente que o Senhor colocou no jardim. Até chegar ao final que a culpa é de Deus. Foi Deus que me fez errado. Foi Deus que errou na minha forma. Foi Deus que errou em mim. Fugir da presença de Deus. Sempre quando nós desobedecemos ao Senhor, nós nos escondemos e fugimos de Deus. Quando a gente comete um pecado, a gente foge. Quando a gente comete um delito, a gente foge. Quando a gente não quer fazer o que Deus mandou fazer, a gente foge. Mas tem um desenho animado. Quem já assistiu Carros aqui? Carros. Quem já assistiu? Você lembra que tem um cidadão, um caminhãozinho velho, guincho, né? Como é que é o nome dele? Tomate. Tomate. É igual tomate, mas não tem um tô. Não é isso? Como é que é o nome do caminhãozinho? Mate. Mate. O mate, junto com
o outro carrinho moderno lá, o Relâmpago McQueen. Diga assim: sempre quando um vai fazer coisa errada, chama o outro. Eva chamou o Adão, né? Aí o nosso amigo Mate chama o Relâmpago McQueen para incomodar os trator. Quem lembra dos trator? Os trator representava a vaca, não é? Aí eles estão lá fazendo arte. Quem que chega? Quem que chega? O Frank. E aí o outro grita: o Frank vai te pegar. Eu chamo assim: a baleia vai te buscar. Diga: a baleia vai te pegar. Você quer ser obediente ao Senhor ou quer virar vômito de baleia? Você quer ser obediente ao Senhor ou quer virar vômito de baleia? Diga para o Senhor assim: é triste. Diga: é triste. Eu estou tão ruim que a baleia me vomitou. Queridos, brincadeiras à parte, eu quero perguntar para você: entendeu a palavra? Sim ou não? Então por que você está fugindo da presença de Deus? Por que você não está orando mais? Por que você não está jejuando mais? Por que você não está mais lendo a Bíblia? Ah, pastor, eu creio em Jesus, mas eu não tenho paciência para ler a Bíblia. Sim, o diabo quer isso. Ele quer que você não tenha paciência para ler a Bíblia. Eu creio em Jesus, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu não sou muito de orar e de jejuar, não. Diga para o seu irmão assim: a baleia vai te pegar. Ah, pastor, eu não vim na igreja para falar que o diabo vai me pegar. Ah, eu não falei do diabo, eu falei a baleia. O diabo quem deu o nome é você, da sua cabeça. Cuidado.